Deputada Sônia Galvão, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no podcast Ilhéus Eventos. Que alegria, Johnny. Saudação a todos os amigos aí do podcast do Ilhéus Eventos, a minha querida e linda Gabi, essa jornalista que está me saindo assim, uma grande surpresa. Parabéns pelo trabalho de vocês, estou à sua disposição. Bom, antes de entrar no assunto da política, eu queria que a Sim, senhora contasse um pouco da sua trajetória de vida, né? A sua infância, adolescência, que a senhora é natural de Itapetinga. Como é é que foi a sua, isso a sua mesmo. trajetória até chegar a Ilhéus? Como é que conheceu, não o prefeito, mas como é que conheceu o esposo, o Mário Alexandre? Então, conta um pouquinho da sua vida aí, para a gente entrar em outros assuntos. Jones, eu tenho uma história muito assim de força, garra, porque quando eu nasci, a minha mãe teve hemorragia e eu sou natural, nascida em Tapetinga. E com 6 meses de nascida, eu tive que ir para casa dos meus avós, aonde eu residi até a sétima série, que lá não tinha o segundo grau, nem oitavo, nem nono ano. Fui morar com meus avós e voltei para Itapetinga. Então, eu passei a minha infância todinha na cidade de Bicuí, vivendo com meus avós. Minha avó tinha 11 filhos, eu era a Caramba. 12ª filha deles, né? E assim a gente, nessas indas e vindas, eu fiquei mais tempo em Bicuí e Itapetinga até conhecer Maria Alexandre, na cidade que é do meu pai, lá em Condeúba. Com quantos anos é Meu, isso? nossa, tem 22 anos. E não, que eu estou com o Mário Alexandre tem 22. Não, Mas eu conheci quando você Conheceu, que vai. idade a né? senhora tinha quando conheceu ele? Ah, eu tinha 12, ele tinha 13 e ele tinha 11. Nossa, Caramba, vocês eram então é muito uma relação bem novinhos. antiga. Muito novinhos. É porque o pai de Mário, doutor Mário Alves, ele nasceu em Condeúba e conhecia meu pai de lá. Então, quando tinha férias, né, meus pais nos levavam para lá, para o sertão, e o pai dele também. A gente acabava se encontrando nas festas, porque a cidade era muito pequena, e foi em uma dessas festas que a gente se conheceu. E de lá para cá, quando eu saí de Condeúba, ele foi estudar fora, eu nunca mais o vi. Passamos uns 20 anos sem se ver. Quando nos encontramos já foi definitiva. Eu já vim para aqui, para Ilhéus, já ficamos juntos aí. Temos 2 filhas lindas e maravilhosas. A terceira com Jamile, que considero minha filha de alma, de coração. Estou aqui em Ilhéus, residindo em Ilhéus, já tem um bom tempo. Estava vendo seu currículo de vida, até em Sacoleira a senhora já foi, né, deputada? Isso. Teve muitas dificuldades até chegar. Com certeza. É uma história de luta, A de fato, gente, né? é uma história de luta, de garra, né? E quanto mulher, a gente sempre buscou ocupar espaço, Sim. porque naquele tempo era mais difícil ainda. Nós vivíamos de subempregos para você galgar um cargo em uma empresa, era muito difícil. Ou você era vendedora de loja, ou você partia para ser sacoleira. Verdade. E naquela época a gente tinha que estudar e trabalhar, então eu fui ser sacoleira com minha irmã. Com quantos anos a senhora tinha? Eu tinha 19 anos quando eu comecei a ser sacoleira. Além de sacoleira, eu vendia tudo também, né? Tudo que ia aparecendo, naquela época apareceu umas semijoias, eu Sim. vendi. Já era empreendedora. É, a gente começou muito nova, vendi ovo de galinha, vendi plantas na feira, farinha, quando eu era pequena, porque meu avô tinha uma casa de farinha, tinha uma desnatadeira. Então a gente procurou sempre provir ajuda financeira para Sim. agregar a família, né? Porque a gente não tinha condição. Aí todo mundo lá em casa sempre trabalhou dessa forma, desde pequeno. Meus irmãos também, graças a Deus, hoje, né, todos estão bem formados, bem estabelecidos, mas foi uma luta. Mas trabalhamos desde pequeno. Eu lembro Mas que pode continuar. meu pai, Gabi, chegava da fazenda, cada um queria pegar alguma fruta para vender. Ah, que Minha legal. irmã queria vender os ovos porque ela sempre ganhava mais dinheiro. Aí eu falei, não, agora a gente vai ter que dividir. Eu também quero vender os ovos. E assim a gente construiu. Minha mãe sempre incentivou, meu pai também, que Que eles bom. são professores. E aí a trajetória de vida nos deu a oportunidade de trabalhar, estudar e chegar onde estamos hoje, que aqui eu nunca cheguei a imaginar, né, entrar na política e estar hoje deputada estadual da Bahia.
Você falou que seus pais eram professores e a senhora também ministrou aulas, né, na magistério? Sim, porque mulher naquela época, Júnior, eu tenho umas décadazinhas aí de anos, e magistério e corte e costura era praticamente um diploma para a mulher, né? Então, naquela época, você era professora para estudar, sair, fazer um curso de nível superior é muito difícil. Principalmente aqui na Bahia, que nós só tínhamos uma universidade. Hoje já tem Sim. várias, né? A gente já consegue fazer até online. O próprio ensino médio já era uma grande conquista, né, para aquela época. Sim, Exatamente, Imagina, imagina o superior, né? e o nível Exato. superior. Pois é, eu saí de Era quase algo Bicuí, inacessível, né? a vida toda estudei em escola pública, saí de Bicuí para fazer o segundo grau em Tapetinga, porque Bicuí já não tinha o segundo grau. Naquela época, a gente entrava na quinta série por um curso de admissão, tinha que fazer uma prova como se fosse um vestibular. E nós estudamos em escola pública, eu e meus irmãos, a vida toda. Entendi. A senhora se graduou em Direito. Isso. Pensava em advogar? Pensava que quando escolheu seu curso? Pensava em advogar. Antes eu queria ser médica, Sério? tentei vestibular para medicina, mas não tive êxito, né? E então meu pai, quanto advogado, ele sempre incentivou, faz direito, faz direito. Meu pai é criminalista, fez direito na UESC e ele sempre queria que um dos filhos seguisse a Sim. carreira. Então, quando eu tive a oportunidade, Mas tinha alguma afinidade, pelo menos? Com sim, direito? sim, tenho, gosto. Hoje, para mim ter feito o direito, me ajudou muito, porque a gente vive direito na política, Sim. né? A gente utiliza muito. Então, para mim, encaixou perfeitamente. Aham. Com certeza é uma história assim de vida de muita experiência, né? E assim, Sim. quando você era mais nova na sua infância, sei que você também tem um primo, o Marcos Galvão, né, que também é da área da política. Quando vocês na infância ali, vocês já compartilhavam algum desejo da política ou tipo nunca surgiu essa vontade mesmo de estar trabalhando em alguma área da política ou foi depois? Olha, Marquinhos, eu não vou responder por ele, que é um grande político hoje, um prefeito que fez um diferencial em Bicuí, Sim. mas eu nunca tive pretensão de entrar na política. Sério? Veio surgir quando a gente vê que, como empresária, quanto bacharel em direito, a gente não consegue ajudar o nosso povo de forma mais profícua. Você fica limitado. Sim. E aí é onde surgiu a oportunidade de Mário, quanto médico, ele não ia fazer por Ilhéus o que ele conseguiu nesses 7 anos de gestão. Interessante o que a senhora falou. É o que as pessoas perguntam, né? Às vezes empresários bem-sucedidos, profissionais bem-sucedidos resolvem entrar na política. A senhora falou algo interessante, que às vezes Exato. as limitações. Sim. Então você acha que estando lá, você consegue contribuir com a sua classe ali, né? De quer queira ou quer não. Com certeza. E hoje várias classes têm conseguido colocar um político na sua área para defender os direitos. Mas quando você chega lá, você acaba atendendo a toda uma região, toda a população, e vão surgindo as demandas. Eu digo sempre que, na realidade, a gente sempre trabalhou em prol dos mais humildes, porque a gente sempre ajudou, né? Desde a época que Dona Ângela nem pensava em ser política, a gente já ajudava na área da saúde, que também era muito carente. Sim. Então, a gente sempre procurou ajudar os mais necessitados. Mário, então, a vida dele era ajudar. E quando ele resolveu ser político, a gente teve tudo para desistir. Porque o próprio senador Otto Alencar dizia para ele, Mário, você está fazendo uma maluquice. Ilhéus é ingovernável. Eu fui do TCM e você não consegue bater as contas de Ilhéus. Aí ele, ô senador, mas eu quero tentar, o senhor me ajuda e o resultado está aí. Então a gente realmente só consegue fazer com muita determinação, com muita fé, e não é fácil, mas quando a gente está decidido, a gente realiza. É importante a gente fazer essa retrospectiva, porque muita gente, quer queira ou quer não, conhece a senhora como a esposa do prefeito, Mário Alexandre, e Sim. agora, claro, como deputada. Mas não conhece, Que pôde se apresentar durante a campanha, mas ainda assim, né, foi algo muito curto. Então é importante a gente fazer essa retrospectiva para conhecer a história
de um cargo tão importante que representa não só a Bahia, mas principalmente a nossa cidade, né? Sim. A sua experiência como empresária, como é que pronuncia? Laçói? Laçoi. Laçói Indústria e Comércio. Era loja de roupa? Como é que era? Era uma indústria, né? Eu comecei como costureira, lá em casa meu pai dava oportunidade de você fazer ele ajudava você a fazer um cursinho para galgar o vestibular. Como eu queria medicina, você só tinha uma vez, porque ainda tinha mais 5 filhos para ele ajudar. Então ele me deu a oportunidade, falou, vou pagar 1 ano de cursinho. Se você passar, ótimo. Se não passar, agora vai ser a vez da sua irmã. Sim. E assim foi, eu não passei, eu tive que trabalhar, porque eu não podia ficar sem ganhar dinheiro. Eu comecei a costurar. Eu tinha uma amiga que ela tinha acabado de fechar uma loja de roupa infantil. E aí ela me prestou as máquinas e eu comecei a costurar. Costurar para os amigos, lá em Tapetinga, dentro do quarto de uma garagem. Eu fazia as roupas e começou a dar certo. Aí comecei a trabalhar para. Eu estava lembrando disso outro dia. Primeiro começa na família, aí vê o resultado, aí depois vai passando para os amigos, aí começa a crescer. Quando eu vi, eu já estava em uma garagem com mais 3 máquinas e minha irmã tinha loja. Aí ela falou: eu quero montar uma sociedade, vamos montar uma sociedade, uma fábrica. E essa fábrica rendeu frutos, porque Aí vem a parte política, né? Nós já tínhamos 250 funcionários, diretos e indiretos, todas mulheres, nós só tínhamos. Era o primeiro um homem e depois chegou o segundo, então nós só tínhamos 2 funcionários homens. Que interessante. E o restante isso. era tudo mulher. Então, assim, essa fábrica cresceu muito. Nós vendemos para 3 estados na Bahia. E quando eu conheci Mário, eu tive que separar a sociedade, porque eu não tinha como dar um andamento na fábrica. Minha irmã ainda ficou lá muito tempo depois. E essa fábrica veio na primeira proposta demanda política, porque nós fomos pedir uma cessão de um terreno para fazer o galpão. Sim. Porque onde a gente estava, uma casinha muito pequena, não dava mais para Não estava comportar. suprindo. Exatamente. Aí nós fomos até a Câmara de Vereadores para pedir essa cessão. Surgiu o primeiro projeto de lei lá em Tapetinga, e que as empresas que tivessem acima de 50 funcionários teriam incentivos no município. Então, a gente conseguiu o terreno, fizemos a fábrica, e a fábrica cresceu muito. Minha irmã passou mais de 20 anos. Tinha uma cláusula que dizia que até que se a fábrica se estabelecesse mais de 20 anos, que teria o direito de usar da forma que quisesse a seção. E ela ficou lá 27 anos nessa fábrica. Muita gente acha que a senhora foi candidata a deputada, até por conveniência ali, foi um nome que surgiu do nada. Mas a gente percebe que a senhora já tinha ocupado cargos importantes no cenário estadual, que ele trouxe, quer queira ou quer não, uma certa expertise, uma vivência no ambiente político. A senhora Sim, foi secretária parlamentar na Assembleia Legislativa, né? Já tinha um convívio ali com o ambiente, sim, coordenadora da unidade A, Bahia Pesca, secretária de Desenvolvimento Social do município de Ilhéus e secretária parlamentar na Câmara dos Deputados, além de membro do Comitê da Bacia Hidrográfica e tal. Então, assim, sim. já tinha um ambiente político na sua vida, então não foi do nada, né? Não, não foi do nada. Tudo é uma trajetória, né, Johnny? A gente começa a viver, a sentir as necessidades. E como a gente sempre... Eu sou uma mulher, Gabi, que sempre estou disposta a enfrentar meus desafios. Sim, E gosto muito disso. não é? E quando surgiam esses cargos, essa responsabilidade, que é mais responsabilidade, eu sempre abracei e procurei trabalhar afinco. Fui também secretária de Promoção Social de Ilhéus na primeira gestão de Mário, de Desenvolvimento Econômico na segunda gestão. Então, assim, eu estou aqui, meu amigo, e eu agradeço muito a todas as pessoas que tiveram a confiança de me dar o mandato, porque foram 61 mil baianos que me deram essa oportunidade. E não vou decepcioná-los, vou estar sempre na luta, sempre buscando atender os anseios deles. É a deputada mais, mais votada mais votada da da história história de de Ilhéus. Ilhéus. Então, É uma votação que é expressiva, muito expressiva. A senhora esperava?
Eu não vou dizer nem esperar a vitória, né? Que essa vitória, a gente tem uma confiança muito grande nisso, mas essa votação tão expressiva Não foi uma esperava, surpresa não grande. esperava. Foi uma surpresa. Para mim, então, foi uma surpresa muito grande. Né? Nós tínhamos vontade de vencer. E aqui em Ilhéus, nossa, eu tenho que abraçar cada um com muito amor e carinho, porque ser a deputada da história mais bem votada de Ilhéus, vocês aqui de Ilhéus têm o meu carinho, a minha devoção, o meu trabalho, e eu estou sempre votando da minha base. É claro que eu tenho outras demandas, eu já fui em todas as outras bases do Sudoeste, do Extremo Sul, a gente caminha por as outras bases. Mas aqui eu tenho realmente o meu olhar especial pela gratidão, pelo amor e pela confiança dos votos depositados na minha pessoa. Ao mesmo tempo, vem grandes responsabilidades. Ou Vamos falar até da oposição mesmo. Tem usado o nome da senhora para atrelar problemas que surgem no dia a dia do município. A senhora, ainda que esses problemas não sejam relacionados à senhora, como é que a senhora recebe isso? Ah, tem um problema ali. Soane, olha aqui. Vamos abrir um negócio. Soane, Johnny é o que eu mais. às vezes competências que não são suas. Jo- É Jones, né? Jones. Jones é o que eu mais recebo. Não é nem da minha alçada, não é nem competência de ser deputada, mas quanto pessoa. Eles me mandam, eu respondo, atendo o telefone, estou sempre atenta, porque quem constrói o mandato da gente é o povo. Isso é verdade. Eu tinha algumas bandeiras, né, como saúde. Eu sempre trabalhei ali fazendo um assistencialismo com o Mário, porque a gente não tinha condições. Aqui não tinha condições de você fazer uma cirurgia ortopédica mais complicada. Todos saíram daqui para operar em Salvador. Isso tem apenas 7 anos, que agora você já começa a ter a cirurgia ortopédica. Então eu via aquele sofrimento todo, a gente sempre anseiou por uma saúde melhor dentro de Ilhéus. Aí levantamos outras bandeiras, como a da mulher, né, que hoje veio um anseio. Na minha campanha, o que eu mais ouvia eram as mulheres me pedindo: me ajude, nos ajude, levante a nossa bandeira. Então, você vai, no seu caminhar, na sua história, construindo bandeiras e anseios do povo. E isso muda. Não é? Hoje nós temos aí, dentro de todas aquelas circunstâncias que Ilhéus viveu, né? Pandemia, crise do óleo, enchentes, depois as chuvas de novo ano passado. Sim. A gente constrói relações, né, na segurança pública, por exemplo, com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Militar. E lá também, naquela categoria, já tem pedidos. A gente vai construindo o nosso mandato em torno dos anseios do povo. E qual projeto, assim, que você considera mais importante para você na sua carreira, né? Que foi de forma mais significativa? Gabi, boa pergunta. Todos são significativos, né? Mas eu acho que hoje, devido ao índice de violência contra a mulher, Sim. a gente precisa ter um outro olhar. Nós temos aí o Agosto Lilás Sim. para a comemoração dos 17 anos da Lei Maria da Penha, ou seja, 17 anos. E hoje nós temos o estado em terceiro lugar mais violento contra a mulher do Brasil. Então, as medidas preventivas, elas já existem. Sim. As leis punitivas também. E hoje a gente está em campanha para que esses índices baixem, porque a violência doméstica é real. Do ano de 2002, esses índices todos aumentaram, de assédio, de estupro, de violência doméstica, todos aumentaram em relação ao ano anterior. E que muitas vezes é silenciado, né? Felizmente. Exatamente. E esse Agosto Lilás é justamente para a gente fazer campanhas Sim. para levantar, né, o que acontece. Por que tanto ódio contra a mulher? Por que esses índices são tão altos? Então, isso acaba levantando bandeiras, porque a gente tem a violência doméstica, geralmente
do parceiro, Sim. aquela pessoa mais próxima que vive dentro de casa. E às vezes a pessoa que está sofrendo isso nem entende, né? Não tem nem compreensão sobre isso. Exatamente. Então, aí nós fizemos várias audiências públicas, estar na Comissão dos Direitos da Mulher. A senhora é presidente da comissão. Sou presidente da Comissão dos Direitos da Mulher. A gente acaba absolvendo, né, o que acontece em torno disso. E hoje, apesar da comissão ser um local onde você só vota as leis, o direito de fala são das deputadas, a gente acabou fazendo ouvidoria. Nós abrimos para reunião e começamos a fazer várias audiências públicas em torno das outras várias violências que surgiram, Isso é muito principalmente importante. a violência política, que nós tivemos lá 4 vereadoras, que daí que veio onde eu propus a primeira assembleia, o primeiro seminário de vereadoras do estado da Bahia. Então, nós propomos, foi excelente, mais de 200 participantes. Que bom. Então, é nesse mandato que a gente percebe as deficiências e começa a agir em torno disso. As necessidades. E a senhora já passou por alguma situação de assédio no seu próprio trabalho? Sim, por Acho que várias quem vezes. não passou, né? É complicado. Por violências. Quando eu comecei a minha empresa, a gente ouviu tantas violências verbais, né, violências em comportamento, pelo fato de ser mulher, não ter os mesmos direitos Sim. a empréstimos, ao ponto de ouvir uma pessoa me perguntar: você tem marido? Quem vai ser o seu avalista se você não tem marido? Eu não posso fazer esse crédito. Porque a empresa cresceu tanto que a gente precisava fomentar. Sim. E a gente não tinha condição de fomentar sozinhas, né? Uhum. Aí eu falei: meu avalista vai ser meu pai. E aquele banco específico não deu, mas nós tivemos apoio de várias outras pessoas, e que eu agradeço muito, Que bom. né? Porque foi o início da vida. Nós demos ali trabalho a mães de família, aqui eram arrimos de família, mães solo, que tinham filhos, seus maridos tinham abandonado. Então, aquilo para mim foi uma experiência. Hoje, estar na Comissão dos Direitos da Mulher, entendo o que aconteceu naquela época, hoje. Uhum. Né? Então, quando você está vivendo a sua história, você não percebe que está sendo violentada. Então, hoje a gente tem outro comportamento, a gente tem outro olhar em relação às pessoas, às mulheres que são vítimas, principalmente aos agressores, que eles também precisam, né, ser olhados, ser acolhidos, ser entendidos, Uhum. e procurar tratá-los e tratar a família, porque Exato. essa rede de violência não atinge só a mulher, ela atinge o seio familiar e toda uma sociedade. Os filhos crescem com sequelas. Exatamente. E mais tarde vai refletir. Uhum. Porque o filho que vê uma mãe sendo violentada em casa, ele repete esta mesma ação, seja ele na fala, seja ele nos atos de violências, de agressão, seja ele no comportamento, porque o filho, o homem, ele idolatra o pai. Então, ele acha que deve agir da mesma forma. Da mesma forma que o pai, e acaba refletindo isso em outras relações dele, futuro e tudo mais. Isso mesmo. E na Assembleia, como é que foi as primeiras impressões nesse quesito? Essa receptividade com os outros colegas deputados? Você acha que ainda há esse olhar diferente? Você preconceito esse olhar ainda? Não, o Porque queira ou que não, é um preconceito... ambiente predominantemente masculino ainda, né? Exatamente. Eu não sinto esse preconceito, nem essa violência, nem o assédio. Lá nós somos, né, Sua voz é 10 ouvida. deputadas. Eu acho que existe a discriminação no quantitativo. São 64 deputados, só somos 10. Já houve na Assembleia, por muitas vezes, 16 deputadas, ou seja, acaba sendo uma perda. É, com certeza. Né? Hoje reduzimos para 10. Então, há uma discriminação. Por que hoje, que nós estamos lutando por igualdade, por paridade de gênero, a Assembleia Legislativa ainda tem o maior número no sexo masculino, né? E com perdas
de deputadas que perderam o mandato e não conseguiram galgar. Então, a gente luta para crescer, não para diminuir. E este ano diminuiu muito. A decisão de se tornar candidata foi tranquila, foi difícil? A senhora relutou de algum momento? Aceitou de primeira? Muito Como é que foi esse processo? difícil, muito difícil. Até para entender, gente, ser deputada estadual da Bahia é representar a Bahia quanto um todo, é uma responsabilidade, é um cargo de peso muito grande. Eu que faço o direito, eu enxergo isso. Sim. Ser deputada não é fácil para ninguém. Até quantos querem ser deputados? Quantos tentaram o pleito? Né? Quem estava lá que perdeu também o pleito e não conseguiu. Então, para mim, desde antes, eu já senti o peso dessa responsabilidade. Eu relutei muito. Mas é aquilo que eu te disse no início da nossa conversa, nosso bate-papo. Eu não fujo das responsabilidades. Surgiu de forma aleatória. Porque precisava-se de um candidato, nós somos um grupo, né? Nós temos o nosso presidente Lula, o nosso governador hoje, ministro Rui Costa, que na época era governador, Jerônimo, e a gente precisava ter um candidato do grupo do prefeito Mário Alexandre. Sim. E nesse debate surgiram vários nomes, a gente não... Eu estava na reunião, precisava chegar a um consenso e todo mundo se intitulava o candidato. E todos têm a capacidade de ser. Sim. Quando escolheram o meu nome, eu quase caí da cadeira, porque não esperava por isso. Eu levantei e falei, vocês estão de brincadeira, isso não estava na pauta da reunião. Saí da reunião, aí no outro dia já começaram a falar, os blogs divulgando. Aí eu, gente, eu não vou, aí todo mundo me ligando, falando, não, isso está fora de cogitação. Enfim, hoje estou deputada. Então, quando Deus quer e o povo clama, é assim, né? Recentemente, a senhora apresentou um projeto de lei em defesa das mulheres em fase de amamentação. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Muito importante esse assunto. Nossa. A fase gestacional é uma fase muito difícil, né? Então, a mãe, ela passa por várias dificuldades na amamentação. E amamentar dá uma segurança grande à criança. Então, nós temos na área da saúde esse projeto de lei, que, inclusive, Johnny, ele foi colocado recentemente. A gente precisa dar essa segurança aos filhos, à mãe, de uma forma geral, e eu torço muito para que os pares entendam. Nessa fase de amamentação, é uma propositura importante para a segurança, não só psicológica, mas também uma segurança de saúde. Saúde, sim. Né? Que quando a mãe amamenta, ela está passando para o filho todas aquelas vacinas, toda aquela anticorpos que ela adquiriu durante a sua vida. Então, é de muita importância, a gente tem que assegurar essa saúde de amamentar ao filho. E esse assunto está sendo bem pautado, assim, né, nas redes e tudo mais. Eu acho, assim, importantíssimo a senhora fazer a sua campanha, né, e trazer isso, o empoderamento, né, o espaço da mulher na nossa sociedade. É muito importante até para nossa população aqui de Ilhéus ver que a mulher também pode, né? Gabi, isso aí. Olha, Gabi tá... Gabi tá- Em breve vai ser você, Gabi viu, tá Gabi? empoderada. Se empodere, que a gente precisa. Nós temos aí um pleito, né, para 2024. A gente precisa que mulheres se engajem na luta e participem da política. Exato. A mulher, ela participa de todas as ações sociais, de todos os eventos de comunidade, tudo ela está presente. Mas na hora de ter a representatividade de fato e de direito, ela não aparece. Então, é por essa busca, né, de gerir, de colocar a mulher no status que ela merece, não só atrás dos bastidores, que a gente tenta fazer uma campanha de igualdade de gênero. Sim. Né? Por que não o cargo de deputado, de secretário? Mas na hora que você está ali na luta, quantas mulheres abraçam campanhas? Campanhas de forma geral. Ela está na frente de tudo. Então, ela precisa também ter a caneta na mão para poder
ter decisão, até para defender os seus próprios direitos. Eu tenho vários outros projetos na área de segurança, para os Era isso que eu queria tratar com a idosos. senhora, porque é uma grande conquista para a Bahia, né? Tem mais uma representante mulher, e sobretudo para Ilhéus também, ter um Sim, representante da cidade. Mas nós temos também outros segmentos que precisa ter olhar, né? Porque é a oportunidade de ter, né? Não é sempre que Ilhéus está tendo um representante, né? com Depois da deputada certeza. Ângela, agora a senhora. Então, é aproveitar esse momento para tratar os assuntos das mulheres, mas também outros interesses da população como todos, né? Isso mesmo, Jones. Olha, nós temos lá vários outros projetos. Para idosos, né? Para segurança, projetos de infraestrutura. Só que nós, quanto deputados, não podemos fazer projetos de lei que onerem o Estado. Então, esses projetos, a gente não pode ter custo, gerar custo para o Estado. Então, é com base nisso que a gente vai pautando prioridades de cada classe. Tem para adolescente, para educação, para a saúde. Nós temos aí saúde dos idosos, a preocupação da segurança dos idosos em relação aos crimes cibernéticos. Eles são muito assediados e acabam perdendo dinheiro, uma parte econômica de sua São aposentadoria muito para os vulneráveis, com certeza. golpes. Então, todos esses projetos estão elencados com base nas necessidades que a gente ouve nosso povo falar. Então, eu tenho muito orgulho, foram 6 meses, nós já temos aí 15 projetos de lei, Tá só começando ainda, Qual né? só está desses, começando. qual desses projetos de leis você trabalhou mais tempo? Assim, Gabi, o projeto de lei é assim, você tem a ideia, você chama o jurídico, ó, vamos fazer um projeto de lei nesse sentido. Todos eu acredito que tiveram as mesmas discussões, porque tem que ter constitucionalidade, não pode ser um projeto de lei que fuja da alçada constitucional. Quando é na área do trabalho, você também não pode obrigar, né, a CLT a cumprir esses projetos. Então, você tem que tem que ter um olhar constitucional ou não. Então, na realidade, todo o projeto, os mais rápidos, eu poderia até te dizer, mas quando vem o parecer, é que você sabe se ele vai ser demorado ou não. Porque você Entendi. faz o projeto de lei, aí passa pelas comissões, elas votam, né? Se tem um deputado que dá o parecer, se é constitucional, se não, se é favorável ou não. E os outros deputados votam ali. Depois passa para o CCJ, depois que vai a plenário. Então, assim, todos acabam tendo a mesma demanda de tempo. Entendi. Essa polarização hoje no Brasil, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, etc. A senhora toma frente disso, toma posição, isso interfere em alguma coisa na sua trajetória aí como deputada? Não, eu sempre fui Lula desde pequena. A gente, quando nasce pobre, você anseia, né, pelos projetos sociais. E eu nunca tive escola particular, eu sempre fui filha de professores que lutei muito para estudar. Lutei muito até para estudar em escola pública, porque você precisava fazer a prova admissional na época para entrar no segundo grau. E eu fiz e sempre desejei fazer a universidade. E onde eu tinha, não, não tinha como você fazer, né? Então eu tive que sair para fora para estudar muito nova. Nós partimos para o Rio de Janeiro, eu fiquei sozinha, tive que retornar porque minhas irmãs foram morar fora. Então, assim, é uma história de onde você tem anseios sociais, você sempre busca aquele que se identifica com você. Quanto mulher, hoje Lula está fazendo a maior caminhada das margaridas. Isso, para mim, me emociona, porque é uma luta desde sempre. Ser mulher, a gente sempre lutou por igualdade. A Lei Maria da Penha tem 17 anos. Seria um momento de estar celebrando todas as conquistas, mas você vê que tem aí 7 anos e menos de 10% dos municípios tem todos os organismos que precisa se ter para ser cumprida a Lei Maria da Penha. Ainda falta muitos mecanismos, as DEANs, as rondas, Melhorias né? para que a lei funcione de maneira eficaz, né? Exatamente. E a resposta disso são os índices.
de grande violência doméstica, né? Quando você vê que esses índices estão altos, Com a lei em em vigência, vigor, né? com a lei em vigor, né, Jones? Então, Gabi, a gente precisa realmente estar divulgando. É essa a minha identificação. Respeito todos aqueles que também têm seus anseios e defendem outras vertentes. Mas Lula hoje, e será, sempre foi, para mim, né, a pessoa de referência social que dá vazão aos projetos que atendem realmente às necessidades dos mais carentes, aqueles que precisam. Em relação à isenção do projeto de isenção do ICMS, da compra de armas por agentes de segurança pública, qual seria o objetivo, assim, a argumentação por trás desse projeto? Até me fizeram essa pergunta numa reportagem dizendo que com tanta insegurança na segurança pública, eu estou querendo fazer projeto para armar. Não é isso. O intuito do projeto não é armar. Eles já têm essa posse de arma. Já é de direito dos policiais, seja ele civil, militar, bombeiro, penal, todos eles já possuem, né? Esse intuito é ajudar a diminuir para aqueles que precisam depois sair da polícia, comprar sua arma, se proteger, ou até diminuir a carga Do Estado? do Estado para eles. Porque todo mundo fala, segurança pública é uma responsabilidade muito grande. Você sai para a rua para degladiar a sua vida contra vidas de pessoas que não têm nada a perder. Ela está ali ou é matar ou morrer. Então, eles precisam também ser valorizados. Eles precisam ter um olhar de cuidado do poder público. E, nesse sentido, quando eu estava reunindo sempre com eles nesses desastres que Ilhéus teve, a gente sempre dialogava. E eles, deputada, quando a senhora tiver deputada, faz o projeto de lei. E eu fui entender, formatar. E quando eles saem da corporação para ser aposentados, a arma fica, aquela que está registrada no trabalho. E eles têm que devolvê-la. Aquela pessoa que passou a vida inteira dedicando a sua vida à nossa comunidade, ele vai sair dali, mas o legado para trás como polícia, ele vai levar. E a segurança dele? Como é que vai fazer? Então, nada mais justo também que ele tem o direito de ter o porte de arma, tem o porte de arma, de ter uma isenção na compra dessa arma, né? Até 2 armas, para que possa continuar a sua segurança e a segurança dos mais próximos, que é a família. Então, foi nesse intuito, né, de ajudá-los que eu fiz esse projeto. Como eu te digo, todo o projeto da gente é pautado nas necessidades de cada categoria, de cada demanda, de cada povo que me procura e fala, a gente precisa fazer isso. E é importante a população acompanhar os projetos, né? Porque eles focam ali em uma e esquecem das outras. A gente vai até deixar disponível o link depois aqui, que são vários projetos aqui, várias PLs. Como é a relação da senhora deputada com o Mário Alexandre Prefeito? A senhora opina na gestão aqui em Ilhéus, aconselha como esposa, aconselha como deputada e vice-versa? Como é essa comunicação? Jones é difícil, viu? Porque Mário, ele é muito determinado, né? E quando ele fala, não, vamos fazer É isso. cabeça dura? A cabeça dura para as coisas acontecerem. Eu vou te dar um exemplo de cabeça dura, né? Quando a gente começou, que a gente tinha algumas caminhadas para Salvador e a gente não era atendido, passava dias lá, Mário, vamos voltar, a gente não pode ficar aqui esse tanto de tempo, eu estou fora de casa 15 dias, ele, não, vamos esperar, nós vamos ser atendidos. Aí passou aquele tanto de tempo, eu falei, olha, eu estou me humilhando demais, para de se humilhar, vamos embora, vamos resolver as coisas. Não vou parar não estou humilhando para mim, eu estou humilhando para o meu povo e eu vou humilhar quantas vezes forem necessárias para conquistar meus objetivos. Hoje eu lembro disso e falo com ele que eu acho tão bonito essa perseverança, essa força. Eu tive que voltar até por uma questão de ter deixado minhas filhas sozinhas em casa, mas ele ficou lá e realmente ele acabou alcançando o objetivo dele. Então, é difícil porque cada um pensa de uma forma, né? Sim. E chegar a um consenso é muito difícil, mas tudo que foi debatido entre eu e Mário em relação à cidade de Ilhéus,
Às vezes eu falo, você tem que ter um olhar para isso. Ele vai lá, veja para mim, resolva. Hoje mesmo aconteceu um fato assim, mas graças a Deus resolveu. Eu falei, eu preciso que você faça a interferência. Ligue para essa pessoa. Aí ele foi, ligou, oh, meu amor, tá tudo resolvido, do jeito que você queria, como se eu tivesse, sabe, eu falei, do jeito que o povo quer, Mário, não sou eu quem quero. Aí ele, tá bom, você tá certa. Mas ele já passa parecendo que é cobrança para mim, que ele tá fazendo para minha, para Soane, a esposa dele, e não é. Mas eu sou muito feliz, assim, a gente conseguiu mais de 90% daquilo que a gente pretendia quanto política aqui em Ilhéus. E tudo que a gente sonhou, né, por Ilhéus, a gente planejava juntos, a gente passa a noite pensando, conversando, fazendo os projetos e Deus honrou. E nós participamos de um grupo político que teve um olhar diferenciado pela região sul. Então, é só motivo de alegria. Que legal. Então, o trabalho também entra um pouco no pessoal de vocês, né? No dia a Total, dia. Gabi, total, entra total. Às vezes minhas filhas olham assim, gente, para de falar de política, Respira da vamos política, falar, brincadeira. vamos falar um pouquinho, vamos falar das nossas viagens. E Papai, quanto é como é esse momento de vocês fora da política? Vocês conseguem, o que vocês gostam de fazer geralmente, É. você, prefeito Mário? A gente gosta de viajar, né? Porque antes de Mário ser político, todo ano a gente viajava. Eu, ele, Dona Ângela, os irmãos, minha família. A gente sempre escolhia uma data para fazer a viagem. E hoje a gente não consegue fazer mais essas viagens. Mas todo momento que a gente tem um feriado. Aí minha filha, por favor, papai, vamos viajar. E tá bom. Que aí a gente consegue desligar um pouquinho e ficar com elas. O que é Elas muito importante debatem. também, né? Até para a Exatamente. saúde mental de vocês. Gabi, realmente é muito importante. Eu sei que é difícil desligar total, porque quando a gente fica sozinho, a gente acaba conversando sobre as pendências, mas de forma geral, a gente precisa realmente ter esse momento familiar. Eu vou até me cobrar mais e cobrar mais um pouquinho dele. O que você acha mais difícil em ser uma deputada estadual? Olha, mais difícil é quando você não consegue atender de imediato, porque nossos apoiadores, eles acham que a gente tem uma varinha de condão, que é só assim, vamos aqui resolver e resolve. E não é assim. Todo pedido, todo processo político, seja ele qual for, até de uma demanda de saúde, de transferência, de educação, ele tem um prazo para ser respondido. Não é de imediato. E às vezes as pessoas agridem, né, de forma muito pesada quando dá essa resposta. Fala assim, deputada, isso é o momento mais difícil para mim. Porque quando eles me cobram e falam assim, só queria meu voto, né? Agora não resolve as coisas. Essas coisas e esse voto eu vou agradecer eternamente. E eu sei o quanto eu me dedico, eu sei quanto tempo eu passo acordada. Hoje eu acordei 5h30 da manhã, tivemos uma reunião muito importante com o líder Rosenberg, o novo presidente da Embasa, onde essas instituições elas começam a dialogar, né? Porque é uma estatal ainda, não teve esse boom, vai privatizar, vai privatizar. Então, hoje é importante a gente cuidar das nossas estatais, ver o que está acontecendo nos trabalhos, e foi um diálogo muito importante para alinhar e planejar juntos os vários projetos e ações que a gente precisa fazer daqui para frente para saneamento básico, porque nós temos metas. Sim. E é importante o saneamento básico, previne outros desastres em saúde, em epidemias, tudo isso perpassa por saneamento básico. Então, foi muito proveitoso, eu tive que acordar cedo, depois veio a comissão dos direitos da mulher, tive uma reunião com a secretária Adélia para fazer esse intercâmbio, educação, né, com violência. Então, todas essas reuniões, acordei, saí de uma entrevista ontem à noite, tarde, cheguei cedo, estou aqui em Ilhéus, né, para continuar o meu trabalho. Então, isso me revigora. E nem todo mundo entende,
esse lapso de tempo que a gente precisa para resolver essas coisas. E esse é o momento mais difícil, é que me magoa, eu sinto impotente, mas a vontade que tem dentro do meu coração só Deus sabe, que é de resolver, né? Então, eu acho que é só isso. O resto, para mim, tudo é muito... A sua relação com seus colegas de trabalho também? É tudo Muito... tranquilo? Olha, a Assembleia hoje, a gente tem um clima de... É outro momento. Está todo mundo pensando no mesmo objetivo, né? Melhorar. Eu acredito que isso vai ficar mais acirrado um pouquinho, que vem aí as próximos pleitos eleitorais. E cada um tem sua posição e quer vitória. Quem não quer ser vitorioso? E aí vai começar essa guerra política. Mas, por enquanto, a gente tem um diálogo muito participativo, debate, discute os projetos que estão em pauta. Nós tivemos aí os precatórios, que foi muito discutido nesse final de semana. E a conversa entre a base do governador, a maioria, é muito aberta, né? Nós temos o diálogo, cada um coloca a sua posição, como é que vai ficar, pode acontecer, não pode. Então, eu fico muito realizada hoje na Assembleia Legislativa da Bahia. Que bom. Dia 30 tem um evento, Agosto Lilás, que é audiência pública aqui em Ilhéus. Queria que a senhora fizesse convite aí para toda a sociedade ilhense e região. Claro, primeiro convidar aqui vocês, né, Claro. de Ilhéus Eventos, a Gabi, ao nosso amigo Tiago, que está aqui. Olha, Tiago eu já conheço, viu? Mas estão todos convidados e quero convidar toda a região. Venham participar desse evento, vai ser muito importante, estará aqui 10 deputadas, a secretária de Segurança, da Secretaria de Promoção da Mulher, da SPS, secretária de Educação, delegada. Nós vamos ter também o Ministério Público sendo representado aqui, a Defensoria. E só com esse diálogo e mostrando quais são as deficiências, o que vocês acham que acontece com a sociedade em geral, para que esses índices de violência doméstica estejam tão altos? Por que tanto ódio da mulher? Por ela ser mulher? O que está acontecendo nessas relações? Isso tem que ser discutido e esse é o momento, então eu convido a todos. Participam, homens, mulheres, é aberto, será no nosso teatro, Gabi. Se você puder estar presente, para mim vai ser uma honra receber você, Jones, levar um amigo, levar alguém para ouvir, porque eu sei que vocês vão estar lá como jornalistas, né, ouvindo, escrevendo. Aprendendo também, né? Aprendendo também. Tem sido muito gratificante toda a audiência pública que a gente tem participado. No dia 5, eu estou indo no primeiro seminário de legisladoras no Maranhão, né? É um evento promovido pela Unali, nós lá da Assembleia, a bancada feminina vai também estar presente. Então, a gente está unido e com fé em Deus e força desse trabalho, o ano que vem será diferente nos índices. Ai, que né? Com fé em Deus. A Gabi vai fazer daqui a pouco umas perguntinhas rápidas para a gente finalizar, mas antes eu queria perguntar como é que a senhora avalia a gestão do prefeito Mário Alexandre? A gestão do prefeito Mário, para mim, nos últimos tempos que eu vivo em Ilhéus, já tem mais de 22 anos que vivo aqui, não existiu gestão melhor. Tem muita coisa por fazer e vai ter sempre, porque Ilhéus está em uma vertente de desenvolvimento econômico, nós vamos ter porto, aeroporto, e temos que melhorar nossa infraestrutura. Quando começamos a mexer só na infraestrutura, porque, Jones, a gente está aqui, há tanto tempo não ouvia falar de um conserto de rua. Nós temos hoje 200 ruas pavimentadas em Ilhéus. Ou seja, se você dividir aí por gestão, se cada um nessas décadas passadas tivessem feito 50 ruas, talvez Mário Alexandre não precisasse estar investindo esse recurso em ruas, e sim em outros locais, né? Fora caminhos altos, que nós estamos fazendo todo final de semana uma entrega,
que essas escadarias também poderiam estar, pelo menos metade pronta, para a gente não ter que investir tanto nessas infraestruturas, mas não existia. Então, a gente tem que construir. Eu não tenho como avaliar melhor a gestão de Mário. Falando de saúde, hoje nós temos 3 hospitais, de infraestrutura, hoje nós temos uma ponte que é cartão postal. Primeira estrela da E Bahia. primeira da Bahia. Primeira estrela da Bahia. Aí a gente fica feliz, realizada, porque sabe que Deus nos honrou. Foi força de muito trabalho, muita união dos secretários, da nossa Câmara de Vereadores, dos vereadores da base, que estavam alinhados em construir com a gente uma nova gestão, apoiando nos projetos, estando ali presentes, trazendo as demandas do reduto deles. Então, Mário está de parabéns. Eu espero que ele tenha saúde para entregar o que ele pretende daqui até o ano que vem. Vai deixar a nossa população de Ilhéus feliz e a mim mais ainda. E a senhora que está convive pessoalmente com ele está satisfeito com a gestão? Vai entregar o cargo de maneira satisfatória, assim, Sim. satisfeito? Sim. Mário só é sorriso. Cada local que ele vai, que faz uma entrega, ele vibra. Ele já é uma alegria constante. E quando ele consegue realizar, ele chora de alegria de estar conseguindo realizar. Ele é aquela pessoa ali que a gente vê. Exatamente, Jones. Muito bem. Chegamos ao final da nossa entrevista. Gabi, vai fazer algumas perguntinhas rápidas para a deputada? É, isso aí, uma perguntinha rápida, um bate-bola aqui com nossa deputada. Soane, coisa rápida, jogo rápido. Eu vou te falar uma coisa e você responde, beleza? Beleza. Um ponto forte de Soane Galvão. Pé. Um ponto fraco. Filhos. No trabalho. Um ponto forte e um Sempre. ponto fraco. Sempre força, garra, determinação e realização. A melhor experiência na política. Estar vivendo o primeiro mandato da minha vida, deputada estadual. A pior experiência. Eu já falei, vou falar às vezes, repetir, não poder realizar. Seu trabalho em uma palavra. Garra, Sua vida pessoal em uma palavra. Deus, Defina em uma palavra seu marido, alegria, seus filhos, amor, uma lei e um orgulho. uma lei, Deus acima de tudo, E um orgulho. minha família. É isso aí. Bate bola aqui com Soane Galvão. Passa agora a minha fala para Jones e agradeço, né, a sua presença. Foi prazeroso demais aprender também, né? É muito importante ter a senhora aqui representando a população e as mulheres. Deputada, é uma honra para a gente ter a senhora aqui, melhores eventos. O espaço é seu, seja sempre bem-vinda e espero que a senhora continue realmente trabalhando cada vez mais em prol do nosso estado e de Ilhéus, sobretudo, né? A gente quer puxar a sardinha para nossa cidade. Feliz estou eu de ver o profissionalismo de vocês. Parabéns, Gabi. Parabéns, Jones. A toda a equipe que transformou Ilhéus Eventos nesse site maravilhoso que é. E estou à disposição de vocês para quantas vezes quiserem estar aqui divulgando e trazendo também o que a gente precisa fazer. Contribui muito. Obrigada pela oportunidade. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.